para subir a temperatura. Queridos, o tema de hoje, como eu sempre gosto de dar um tema, é restaurando relacionamento com a eternidade. Quando nós falamos de eternidade, só tem uma pessoa que é eterna, é Deus. Não há mais ninguém. Nem o diabo é eterno, arcanjo não é eterno, Miguel, Gabriel, não tem serafim, querubim, não tem eternidade para eles. Tudo que é criado é finito, finito. O que não é criado, que tem a sua existência de eternidade e eternidade, é infinito. Só Deus é infinito. Então, restaurando o relacionamento com a eternidade é o mesmo que restaurando o relacionamento com Deus. E eu quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações de maneira tremenda nesta noite. Abra sua Bíblia junto comigo. Apenas um verso, capítulo 4 de Cantares, ou Cântico dos Cantos, capítulo 4, verso de número 12. Cantares 4, verso 12. Eu vou ler em 3 versões. A primeira versão é ao meio da Revista Corrigida, que é a maior quantidade de Bíblias que tem no nosso meio. Para quem está em casa agora, está vendo o pastor sem a máscara, é porque eu estou com uma distância no mínimo aqui de 5 metros da pessoa mais próxima de mim. Porque estamos com redução muito grande de pessoas assistindo culto. Não há necessidade de usar máscara pregando. Mas quando eu descer, ficar mais próximo, eu vou colocar a máscara. Diz assim, irmãos: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Na Nova Tradução Linguagem de hoje diz assim: minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado, uma fonte particular. Agora, numa outra versão diz assim: você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva, você é uma nascente fechada, uma fonte selada. Quantos necessitam de oração nesta noite? Pai eterno, Pai querido, em um nome santo, nome precioso, nome que é sobre todos os nomes, chegamos-nos em Tua presença santa, bendita e augusta. Senhor, me apresento a Ti agora como um vaso de barro, sem nenhuma glória, porque se o vaso tivesse a glória seria do vaso e não de Ti. Mas como o vaso é de barro, a glória Te pertence. Usa, Senhor, este vaso nesta noite. Se Te agrada, Senhor, nos trazer exortação, se nos quer, Senhor, trazer uma palavra de alento, fale aos nossos corações, Pai. Nós oramos na dependência absoluta do Teu Espírito, crendo na Tua graça e na Tua presença neste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus, o Deus que nós servimos é um Deus de planos. Quando nós pensamos em plano, sempre existe um plano. O plano do homem é casar, se formar, ter filhos, comprar uma casa, comprar um carro. Ele tem muitos planos e todos esses planos são bons planos. Mas eu quero refletir sobre o plano de Deus. O plano de Deus, desde o princípio, foi de manter relacionamento exclusivo com a sua noiva, que é o seu povo, exclusivo. Nosso texto fala de um jardim fechado. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. E esse jardim que Deus plantou, conhecido Jardim do Éden, era fechadíssimo. Não tinha condições de
permissão de entrada de outro qualquer ser a não ser Adão, ou Deus, que é o dono do jardim. Ele era um jardim selado, fechado. Pela viração do dia, Deus nunca abandonou o seu povo, a sua criação. Ele vinha visitar o fruto da sua criação, que fez com as mãos, tirado do barro. E ele dizia: olá, Adão, eis-me aqui, Senhor. Havia um relacionamento bom. Eu digo bom, parece que é muito fraco a palavra bom. Excelente, ainda é fraco, excelentíssimo. Era um tratamento espetacular entre pai e filho, entre o Criador e a criação. Coisa maravilhosa. Mas teve um dia que Deus chega no jardim e percebe que houve intrusão, houve invasão do ambiente. E o invasor trouxe uma ideia errada, ruim, e fez Adão se afastar de Deus. Fez Adão pecar. Ah, não foi Eva, pastor, mas o homem é o responsável. Ele quis jogar a culpa na mulher, mulher que tu me deste. É sempre assim, as pessoas deixam que as coisas aconteçam de errado e sempre vai arranjar um culpado. Então, jardim fechado fala de propriedade particular. Vocês ouviram? Propriedade que tem um dono. E mesmo assim, Deus quer dar entrada a muitos no jardim e que estão espalhados pela terra, mas o Senhor vai usar especificamente alguém e vai autorizar este alguém, que somos nós, a igreja, para ganhar vidas e trazer para o jardim fechado. Sabe por quê? Há um propósito de Deus. Deus quer ser conhecido. Um dos propósitos de Deus é que Deus quer ser conhecido, mas Deus não quer usar quem se apresentou para dizer, assim como os anjos: Senhor, deixa essa tarefa comigo. Não, essa tarefa é para a minha criação. Então, embora os anjos foram criados, mas ele se refere à criação na terra. Então, através do povo que habita na terra, Deus quer levar muita gente para esse jardim fechado. Infelizmente, queridos, quando Deus ordenou que este povo se espalhasse pela terra para ganhar a todos, eles tomaram uma posição de construção de uma torre, a Torre de Babel. Essa torre é o centro da rebelião de Deus, do homem contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Quando Deus disse: olha, vocês devem crescer e se espalhar, gerar filhos, espalhar-se pela terra, para habitar a terra. E o que ele fez? O homem: não, vamos nos concentrar aqui, vamos ficar aqui perto. Eles não tinham, naturalmente, uma formação em arquitetura, em engenharia civil. Não tinha os materiais que nós temos hoje, que é ferro, argamassa, cimento, para preparar naturalmente uma boa base, porque para se construir um prédio se faz um buraco enorme. Eu estive lá nos Estados Unidos, onde tinha aquela torre gêmea, e tinha um tapume em volta, porque eles estavam fazendo a base para construir ali alguma coisa, que era um memorial daquele lugar. E eu, como um bom brasileiro, eu acabei procurando a fresta de umas tábuas assim, consegui forçar e ver que havia um buraco e tratores lá embaixo, a mais de uns 10 metros de profundidade, cavando para fazer as bases. Então Deus, ele tem esse propósito. Eles não fizeram isso, construíram uma torre, e a torre chegou a ser bem alta, e eles queriam ultrapassar as nuvens. Eles queriam ir para o céu de uma forma totalmente esdrúxula. E Deus, com a sua misericórdia e graça, ele confundiu a fala.
Alguém pedia uma água, mandava pedra, pedia pedra, mandava água. Isso, por que Deus fez isso? Por amor à sua criatura. Para que eles não morressem de um desastre, aquela torre gigantesca desabasse, porque hoje com toda a tecnologia as torres desabam, imagina sem nenhuma tecnologia. Então a Torre de Babel era um centro de rebelião contra Deus, quando na verdade o que Deus queria era bem o contrário. Mas quando o pecado entrou na história, este relacionamento entre Deus e a sua criatura foi quebrado. E o ser humano ficou separado de Deus. Por isso o tema hoje fica muito claro. Deus está nos falando aqui, restaurando o relacionamento com a eternidade. Ou seja, relacionamento com Deus. E nós precisamos reconstruir esse relacionamento. Mesmo os crentes precisam reconstruir um novo relacionamento. E vocês vão ficar bem certos disso. Essa é a razão do nosso tema, restaurando relacionamento com a eternidade. Para onde nós vamos é a eternidade. Agora vejam só, irmãos, quando desobedecemos, nós estamos faltando com a justiça. Então, por desmerecer a recompensa de Jesus. Olha bem, Jesus lá no Calvário, ele teria uma recompensa. Olha bem, grave isso, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. Lá no Calvário, Jesus teria uma recompensa. Quando nós não queremos ficar no jardim fechado de Deus, estarmos amalgamados com Ele, nós impedimos que o Senhor, Ele alcance, irmãos, esta bênção da justiça que Ele criou para si mesmo. Você sabe qual foi a recompensa que Jesus recebeu após ter dado a sua vida na cruz? Sabe, alguém sabe aqui me responder qual foi a recompensa que o Senhor recebeu após dar a sua vida? Sabe, eu vou dizer com todas as letras, a recompensa que Jesus tinha preparado para Ele mesmo, a recompensa que Jesus tinha planejado para Ele mesmo, foi você. Você, aponte aí, foi você, aponte para outro, foi você, foi você. Fui eu, agora aponte para você, fui eu. Foi a noiva, a igreja, essa recompensa é a noiva. Sim, nós somos a recompensa, nós, crentes em Jesus Cristo, somos a recompensa do Calvário, a recompensa do sofrimento, Ele nos resgatou. A noiva, irmãos, é a recompensa de Jesus, a noiva é a recompensa. Nós somos um jardim fechado de propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O livro de Cantares, ele é dedicado somente ao amor do Senhor por sua amada. Que coisa interessante. Eu quero dizer que se há uma pessoa que não tem conhecimento bíblico nenhum, há dois livros que ele vai ter dificuldade de pregar. Um é Cantares, ele vai ter dificuldade. E o outro, Apocalipse. Eu não quero ser melhor do que ninguém, até porque eu passei 4 anos numa escola teológica, me formei, fui atrás de pós-graduação, e mesmo assim eu encontro dificuldade. Quando eu tomo esse texto de Cantares, capítulo 4, verso 12, me encanta, quando eu leio na Nova Tradução Linguagem de hoje, que diz assim: minha noiva, meu amor, você é como um jardim cercado e fechado. Olha bem, parece redundância, né? Cercado e fechado. Porque ele pode ser cercado e ter entradas. Não, ele é cercado e fechado. É uma fonte particular. O que diz para você, meu irmão, você internauta, o que é uma fonte particular? A palavra compara a noiva como um jardim cercado e fechado. Veja como isso é lindo. Querido, Jesus nos chama desta palavra, Ele nos chama de jardim fechado.
eu sou para ele, que é o meu amado é meu e eu sou do meu amado, eu sou um jardim fechado. Então, jardim fechado significa uma propriedade privada. Já observou, irmãos, quando a gente está na estrada e vê porteiras, e aquela porteira pode até estar aberta, mas ali a propriedade é privada. Significa que você, mesmo com a porteira aberta, você não pode adentrar, a não ser que você tenha uma autorização do dono daquele local. Você não pode entrar. Sabe por quê? Porque aquilo ali é privativo. E o Senhor está nos falando, e eu peço a Deus que nos ilumine, para que a gente possa entender isso. Então, por que um jardim fechado só pode entrar pessoas autorizadas? Olha bem, o brasileiro, quando ele vai para os Estados Unidos, se ele conseguir, ele não é impossível ele conseguir entrar no avião, a não ser por vias tortas. Ele vai ter que passar na alfândega, vai ter que passar na Visa, mostrar o visto dele. Então, o passaporte dele tem que estar carimbado, uma autorização para entrar nos Estados Unidos. Mas quando você vai para a Europa, a maior quantidade de países da Europa, existe um acordo com o Brasil, que você comprando a passagem ida e volta, nunca de uma perna só, tem que ser as duas, ida e volta, então você pega a permissão, ali quando você chega lá, por exemplo, na França. Você embarca aqui normalmente, passa pela Polícia Federal, faz todos os trâmites e nada é negado. Quando você chegar lá, eles podem permitir que você adentre no país ou não. Se pegar alguma coisa, desconfiar de alguma coisa que você mentiu, está mentindo, você já tiver um histórico ali, então você só entra na França se permitir. Só entra nos Estados Unidos com a permissão. Pessoas que o dono do jardim permite entrar, pode entrar no jardim. Então, esse jardim só entra pessoas autorizadas. É como se existisse uma placa, entrada permitida somente para pessoas autorizadas. E nesse jardim fechado, tudo é muito cuidado. Tudo é feito exatamente como o dono do jardim determina. Ninguém vai fazer bagunça nesse jardim, porque é um jardim privativo, o jardim que tem um dono, o dono é Jesus, e ele não permite bagunça nesse jardim. Querido, você não pode dar entrada livre a qualquer um em sua vida. É o que o Senhor está falando aqui. Olha, tem pessoas, eu conheço história, claro, não vou falar nome de ninguém, isso tanto faz a questão de ser homem, ser mulher, não muda nada, a questão do gênero. Pessoas que eu conhecia que eram amabilíssimas, pessoas, Sérgio, maravilhosas. Depois que casou, estragou completamente, porque ele colocou uma pessoa antagônica na vida dele. Eu já li uma certa mensagem que dizia o seguinte: é melhor entrar no céu sozinho do que entrar no inferno acompanhado. Cuidado com quem você vai se casar. Porque o homem pode mudar a tua cabeça, ou a mulher pode mudar a tua cabeça para pior. Eu conheço pessoas que são levadas pela esposa ou pelo esposo, tanto faz, e passa a ser uma pessoa ruim, passa a ser uma pessoa amarga, passa a ser uma pessoa que abandona os familiares, que abandona tudo, vive só para si, pessoas distantes. Sabe por quê? O teu jardim foi invadido, você colocou pessoas antagônicas no jardim fechado. Tem pessoas que não cabem na nossa vida, queridos. Cuidado com o relacionamento.
Tem gente que não cabe na tua vida e você continua dando entrada a quem vai te ferrar completamente. Não dê entrada no teu jardim fechado a quem vai fazer uma bagunça na tua vida. Você, como jardim fechado, pertence ao dono do jardim. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele planta o que quer. O jardim é dele. Ele tira o que quer desse jardim, o jardim é dele. Ele expulsou Adão de lá. Ele rega o seu jardim, ele mesmo poda o seu jardim. O jardim é dele. Ele zela pelo bem do jardim, porque o jardim é dele. Ele protege o jardim, porque o jardim é dele. Jardim fechado. Assim somos eu e você, como igreja. Nós somos jardim fechado, como casa de Deus. Por isso, no ministério de louvor não entra qualquer um. Por isso, na orquestra não entra qualquer um. Pode até ter uma boa técnica. Ele pode ser formado na melhor universidade de música. Se ele vier para cá, mas ele não pertence ao jardim de Deus, ele vai ficar no banco com instrumento e tudo, com toda a técnica. Eu não vou falar nome aqui de uma pessoa que chegou para mim aqui. Ele era maestro, tocava tudo que você imagina, ele tocava. Ele nunca entrou nessa orquestra. Sabe por quê? Porque ele veio para cá achando que era a casa da mãe Joana. E não é assim, isso aqui é um jardim fechado, há um rigor muito grande. Jardim fechado é propriedade exclusiva de Deus. Como está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu quero falar uma palavra aqui que eu estou com vontade de falar desde domingo, que eu estava com vontade de falar muito isso aqui. A vinda de Jesus está muito mais perto do que os irmãos possam imaginar. A vinda de Jesus. Quem estiver fora desse jardim não vai ouvir o toque da trombeta. E ainda quero dizer mais alguma coisa. Eu quero saber aqui quem preveu essa pandemia aqui dentro. Olha, essas pandemias, elas são centenárias, elas acontecem de 100 em 100 anos. Essa pandemia, quando envolve o mundo todo, é de 100 em 100 anos. Não tem ninguém aqui no nosso campo que tenha mais de 100 anos, ninguém. Quem é que previu essa pandemia? Quem que achou que ela ia acontecer da forma que está acontecendo? Quem poderia achar que a nossa igreja ia ser fechada por decreto de governador? Quem achava aqui que a gente ia ser obrigado a andar na rua de máscara? Hein? Quem? Tem alguém que possa manifestar? Assim será a vinda de Jesus. Quando Noé estava preparando a arca, ele levou mais de 100 anos montando aquela arca. Cada prego que ele batia, era cravos, não era prego, cravos, batia na arca. Ele estava dizendo: arrependei-vos, porque virá o dilúvio. Naquele tempo não chovia. Tinha rios e mares, mas não chovia. A produção agrícola crescia por causa de uma relva que descia de madrugada. Deus regava a terra com uma relva. Mas não havia chuva. Vou desligar isso aqui. Não havia chuva. Então, eles acharam que Noé estava louco, maluco. Deram apelidos a ele. E de repente o céu escureceu, e relâmpago, e começou a desabar, irmãos, o dilúvio. E as pessoas começaram, a água subia, eles começaram a nadar sem saberem nada, batendo na arca.
Mas Deus, com a sua sabedoria, sua sapiência, Ele trancou por fora para que Noé não pudesse abrir. Porque Noé, se ele conseguisse, se ele abrisse, ele não ia flutuar, porque aquilo ia ser invadido. Irmãos, jardim fechado implica em cuidados nos relacionamentos. Olha, tem crente que se desvia por causa de relacionamento. Quantas mocinhas, quantos rapazes fazem, irmãos, o vestibular, entra na faculdade como crente, meses depois ele não quer mais saber de ser crente, porque ele começa a se relacionar com aquelas pessoas, aí vem um cara aí, dá um tapa aí, rapaz, dá um tapa. Que isso? Não. Ah, rapaz, tu não é homem, não, pô, dá um tapa. Não, você não vai ficar viciado num tapa, dá um tapa, aí vai lá, dá uma cheirada. Aí o cara vai lá, cheira. Não, dá uma cheirada mesmo, aí o cara dá uma fungada e aí cai. Irmãos, e daí ele começa a sentir vontade de usar o bagulho. Por quê? Por quê? Relacionamento, com quem você anda. Irmãos, presta atenção, nós não estamos aqui gastando saliva à toa, não. Quem está entrando na sua vida, você sabe quem é? Tem pessoas que marcam encontro pela internet, chega lá, o cara dá uma surra nela, mata, joga lá do 10º andar. Quantos casos a gente conhece disso? Será que estas pessoas estão fazendo o seu jardim, ao adentrar o seu jardim fechado, eles estão deixando o seu jardim mais bonito? Essas pessoas que você deixa entrar na sua vida, ou estão estragando o que o Senhor plantou? Estão completamente arruinando o teu jardim. Uma outra coisa que eu quero lhes falar é sobre segredo. Todo mundo tem um segredo. Qualquer segredo que passar para uma segunda pessoa, acabou. Não conte os teus segredos para ninguém. Seja mais reservado. Seja uma pessoa mais fechada. Você pertence a um jardim fechado. Quando Sansão, ele foi para um lugar onde tinha uma prostituta chamada Dalila, e ele se afeiçoou por ela. E ela foi, irmãos, cooptada pelo Estado, pelo governo, porque Sansão era imbatível. Queria saber onde estava a força dele. Então a gente começa assim, irmãos, as coisas vão devagar. Não, a minha força está, diz em qualquer lugar. Sabe, tem uma coisa que a gente nunca deve falar. É o nosso ponto de fraqueza. Se você mostrar o teu ponto de fraqueza, você vai ser derrotado. Sempre quando alguém te perguntar algo sobre a sua vida, fale do seu ponto forte. Sabe qual é o nosso ponto forte? É a nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto forte. Nós estamos fechados com Ele. E ele vai falando, aí veio os filisteus, ele não tinha força. De repente ele conta uma coisa que não era para contar. Ele devia falar, minha força está no Deus de Israel. Mas aí ele fala de uma verdade que não era para ser falada. A minha força está nos cabelos. Na verdade, nunca teve força nos cabelos. A força estava no propósito. A força estava no voto. Não nos cabelos. No voto de Nazireu. Não cortar o cabelo. Quando ele falou isso, ele perdeu completamente a força e virou escravo. O jardim dele ficou todo bagunçado. Tem gente que entra na nossa vida para bagunçar a nossa vida.
para destruir a nossa vida. E nós precisamos ter o olho muito firme, muito atento e uma dependência muito grande de Deus, para não deixar o nosso jardim ser invadido. Jardim fechado implica em cuidado com os olhos, cuidado do olhinho no que vê, os ouvidos e os pensamentos. Uma certa ocasião eu estava dando uma aula falando sobre poluição noturna. O que é isso? Não é poluição. A língua portuguesa, cuidado que ela pode te armar uma armadilha. É poluição. É quando o homem pode assistir ou não, ele pode gerar espermatozoide bastante, e ele está com um nível muito alto de testosterona, está com um nível de libido muito alto, e ele pode sonhar fazendo sexo e acordar todo borrado. Mas acontece que isso é involuntário, é coisa involuntária. Deus não vai te cobrar isso. Alguém diz, cuidado, você vai ficar maluco, vai para a cabeça. Nunca isso acontece, porque há uma válvula de escape, a poluição. Mas se o homem começar a ver fotos, começar a ver vídeos pornográficos, quando ele dormir, ele vai sonhar e vai pecar. Por quê? Agora não é mais involuntário, é uma coisa voluntária. Ele tomou uma atitude para que algo voluntário acontecesse. Um jovem, ele tinha esse hábito. Olha bem, ele tinha esse hábito da chamada masturbação. E um dia, ele confiando no pastor, irmãos, olha, pastor, louva a Deus pelos pastores que nós temos aqui. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, mas eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque tem pastor e pastores. Tem gente de todo tipo, irmãos. Tem gente de todo tipo na obra de Deus. Ele abriu o coração para o pastor. Falou, pastor, olha, eu tenho um hábito que eu peguei desde menino, e de noite eu levanto e faço isso. Irmãos, ele não tinha ideia do que ele ia passar, a vergonha que ele ia passar. Ele não tinha ideia. O pastor, sem nenhuma sabedoria, no culto que a igreja lotada, ele chamou a pessoa à frente e falou, irmãos, estende as mãos para cá, nós vamos expulsar esse demônio de masturbação desse rapaz. Eu acho que ele foi imprudente. Ele confiou demais. Irmãos, pastor é um homem igual ao outro qualquer. Eu só vou ter confiança no pastor depois que eu como 1 quilo de sal com ele. Quando eu como 1 quilo de sal, aí é diferente. Porque, irmão, se eu fosse contar a história de pastores aqui, eu ia trazer mau testemunho para essa live aqui, pelo amor de Deus. Como jardim fechado, propriedade exclusiva do Senhor, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vamos falar. Nós devemos nos comprometer cada dia mais a guardar o nosso coração, cada dia mais guardar o nosso coração. Confie em Deus, fale com Ele, porque Ele não é matraca, Deus não é matraca, Deus não tem língua de trapo. Fale com Ele, todo o segredo que você tiver, fale para Ele. Não adianta falar para Deus, Senhor, me perdoa meus pecados. Tem que falar, Senhor, eu tenho uma fraqueza nessa área, é nessa que eu tenho a fraqueza. Para que Deus possa trabalhar em você, tem que falar qual é a tua fraqueza. Nós precisamos vigiar, é verdade? Precisamos vigiar para não abrir o portão do jardim fechado para as feras
entrarem, devorarem e nos destruírem. O jardim é fechado para que Satanás não possa entrar. Adão permitiu que o diabo entrasse no jardim, porque eu quero dizer, irmãos, que ninguém passa a ser alcoólatra de repente. E pronto, de repente. Ou então, o alcoólatra, ele não vira alcoólatra porque ele tomou um copão de cachaça, não. Sabe como é que ele vira alcoólatra? É tomando socialmente, assim, hoje ele toma um pouquinho, amanhã até não ter mais controle, e Satanás entra, porque uma pessoa que tem esse defeito de alcoólatra, é uma pessoa doente, sabe, irmãos, lá na mente dele tem um comando, que quando ele toma um pouquinho, todo mundo para, menos ele. A esposa dele vai ter que sair para arrastar. Eu conheço história de esposa que dizia, pastor, quantas vezes eu já fui buscar esse homem lá na tendinha, caído lá na praça, na rua, com os cachorros beijando, lambendo a boca dele. O que ouvimos também pode nos influenciar, irmãos, para o bem ou para o mal. É por isso que eu detesto o jornalista, entre aspas, não quero generalizar, mas detesto o jornal de TV aberta, detesto. Eu gosto de youtuber, mas eu não assisto todos eles, porque tem alguns ali, irmãos, que são pervertidos. Eles falam palavrões demais, eles mentem muito, quer ser de esquerda ou de direita, não importa, a gente tem que fazer um filtro. Nós somos jardim fechado, não permita, irmãos, que entre o pecado pelo nosso ouvido. Quanto mais perto do jardineiro você estiver, mais cuidado terá do jardim. Então eu preciso estar bem perto do jardineiro, para que o meu jardim esteja cuidado, jardim fechado, cuidado, o jardineiro precisa estar presente, e o jardineiro desse jardim fechado é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, glória a Deus, e nós precisamos nos entregar totalmente na mão dele, e você vai restaurar teu relacionamento com a eternidade. A gente só vai restaurar o nosso relacionamento com a eternidade quando estiver bem próximo do jardineiro, nesse jardim fechado. Quando pecamos, nos sentimos tristes. Sabe por quê? Porque deixamos invadir o jardim que era jardim fechado. Isso ocorre porque esse jardim fechado é de propriedade exclusiva de Deus, não pode ser invadido. O nosso jardim não pode ser invadido. Não permita que o teu jardim seja invadido e bagunçado. Não deixe ninguém bagunçar a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem. Não deixe ninguém bagunçar a tua vida em nome de Jesus. O problema é que nós mesmos abrimos o portão para o inimigo entrar. Esse é o problema. A Bíblia fala, e quem chamou a atenção foi Isaías, de um rei que deixou o inimigo se travestiu de amigo. Cuidado, irmãos, que a pessoa diz que amigo e não é. E ele, com tanta vaidade, mostrou a casa de armas, mostrou as armas, mostrou o tesouro. E quando ele fala o profeta Isaías, ele levou uma chamada, o profeta disse: que mais que você mostrou para esse cara? Mostrei tudo. Que situação difícil, hein, irmãos? Eu penso que se eu não tivesse essa coisa de fazer lives, eu teria um Facebook contado nos dedos assim de pessoas. Eu já passei por cada uma. Esses dias mesmo, eu nunca neguei a minha amizade pessoal com o Washington Reis, prefeito de Caxias. Nunca neguei. Ele é meu amigo antes de ser político. Ele já era meu amigo há muitos anos atrás. Nunca neguei. Eu então coloquei um pôster do hospital que ele inaugurou. O Hospital Duque foi fechado por
um outro mandatário, e ele abriu com máquinas modernas. E agora eu fui conhecer a maternidade lá, irmãos. Ah, meu Deus, que vai de uma rua a outra, mas muito gigantesca, com parceria com a iniciativa privada. Mas olha, eu não conheço nenhum lugar que tenha uma maternidade daquele nível. Duque de Caxias pulou. Aí as pessoas que odeiam o prefeito aproveitou, irmãos, é ano de eleição, eu não sei o que. Até ontem ele esteve aqui e ele fez uma live com o pastor Davi, já passou de 1000 visualizações, Davi. Eu não estava presente, aí entrou lá uns bobalhões falando, é ano de eleição. Ele está fazendo agora todos os clubes, todas as igrejas, todas, ele não faz dentro da igreja, faz na frente. Mais de 400 pessoas testaram o Covid ontem, e me parece que 37 pessoas deu positivo. Segundo o Timóteo, só uma pessoa, é lá da Vila Operária, que testou positivo, mas eu já liguei para o Arthur, o esposo, e ele me falou, não, ela está assintomática, está tranquila, a gente está cuidando. Que tem pessoas que pegam e nem sabe que pegou. E aí o pessoal aproveita para bater. Mas como a gente faz a live para todo mundo, por tua causa, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente vê aí, tem 22 pessoas assistindo, 30 pessoas assistindo. Depois no final dá umas 500 pessoas, depois que a pessoa vai assistir depois a gravação. Mas se você não botar dinheiro, ela não vai viralizar, e eu não vou botar dinheiro lá. Ia falando já demais aqui. Eu ia falar que era porcaria, mas não falei não, só pensei em falar. Sabe por que vocês agem dessa maneira? Porque você não pertence ao jardim fechado. Você está assim com o diabo, ó, assim pertinho dele. Deixa ele falar no teu coração. E você ataca homens de Deus. Ataca pessoas que você não era para atacar. Porque você está assim, ó, com um cara lá do capeta, o Capitólio. Eu quero orar. Já estiquei demais essa live aqui, não posso mais esticar. Também não estou muito preocupado com isso não. Sinceramente, Davi, não estou preocupado não. Vou pregar o que está no meu coração, que no meu esboço aqui, vou sempre fazer isso. Se alguém quiser assistir, assiste. Se não quiser, coma menos. Tem que ficar alisando não, nem passando pano. Aqueles que pertencem ao jardim, que come da fruteira que a gente come. Ah, falar em jardim, olha só que coisa bonita aqui, hein? Dá um toque aí dá um toque aí, ó. Dá aí, puxa esse negócio aí, dá um zoom aí. Hein? Lindo, não? Ficou? Glória a Deus. Glória a Deus ou não? Pai, nós te agradecemos o privilégio renovado, nos concede de uma vez mais falarmos contigo. Toma-nos em tuas mãos, orienta-nos, dirija-nos e capacita-nos para a glória e louvor do teu nome. Te pedimos agora, Senhor, que nos mantenha no teu jardim fechado. Pai querido, não quero aborrecer ninguém, Senhor, mas também não estou preocupado porque os homens do passado chamavam o povo de raça de víbora, que era João Batista, raça de víboras. E tem texto bíblico que fala vermezinho de Jacó, porque Moisés no deserto sofreu a pressão do povo que nunca entrou no jardim fechado. Estavam sendo usados por Satanás, Senhor, e há muito crente usado por Satanás.
Pai, nós te pedimos que tu venhas mudar essa história. Coloque, Senhor, os teus anjos para fazer uma depuração no jardim, para que esteja lacrado, porque o teu jardim a ti pertence, para a glória e louvor do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Abra a tua mão. E o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor em glória, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem pode dizer amém? Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Porque 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruído daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora: um lírio nunca foge. Planta não foge. Planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.